Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje vamos falar sobre o concordo e discordo. Concordo e não concordo. Aceito ou não aceito. Eu vejo que esse fenômeno que está acontecendo das pessoas simplesmente concordarem ou discordarem de algo está acontecendo em camadas muito amplas da sociedade. É muito comum diante de um assunto a pessoa, eu concordo com isso. Por quê? Porque por causa disso. E você discorda? Eu discordo por causa daquilo. As pessoas dão explicações. Quando dão explicações muito superficiais, muito rasas. As pessoas não sabem do que estão falando, mas mesmo assim elas querem opinar, né? Então eu vejo que acontece o que também? Muito analfabetismo funcional. As pessoas não entendem o que lê, não entendem a informação que recebem, não entendem o que é passado para ela. Então ela simplesmente entende do jeito que quer e concorda ou discorda. E nós estamos numa era, parece que é uma era aqui no Brasil, de concordar e discordar de alguma coisa, né? Sendo que ninguém aprofunda o diálogo em nada. Todo mundo concorda, todo mundo discorda, mas ninguém aprofunda o diálogo, ninguém tenta se informar de fato, né? Acontece assim, né? As pessoas têm lá alguma coisa para opinar. As pessoas opinam, mas as pessoas têm preguiça, parece, de tentar saber sobre aquilo, de obter conhecimento sobre aquilo que ela vai opinar, obter conhecimento sobre aquilo que ela concorda ou discorda, ou ela precisa concordar ou precisa discordar. Ela não vai obter conhecimento sobre aquilo, ela tem uma vaga ideia e ela vai lá, concorda, discorda, né, e fica por aí mesmo. O pior é quando você vê uma pessoa falando assim, eu prefiro acreditar nisso. Tudo bem, cada um tem a liberdade de opinar do jeito que quer, de escolher do jeito que quer, ou de a postura que quiser ter a postura que quiser. Mas a questão é assim, né? Existe ali uma informação, existe um conhecimento, né? Estamos falando de uma realidade, de um fato, e a pessoa diante daquilo, eu prefiro acreditar assim, não quero acreditar dessa forma. Quer dizer, ela está adequando a realidade para ela. Ela não está se adequando à realidade. Ela está querendo adequar o mundo real para o conjunto de ideias dela. Isso é muito prejudicial, gente. Isso é muito prejudicial. Eu venho falando em alguns vídeos sobre a questão da cultura do diálogo no Brasil. Nós devemos fomentar aqui no Brasil a cultura do diálogo. Porque aqui o que prevalece é a cultura do fazer o outro engolir a minha ideia à força. Quer dizer, eu penso A, eu prefiro A, então eu quero que o outro também prefira A. Mas tem os outros que preferem B, os que preferem C. Então esses passam a ser meus inimigos mortais, porque eles são burros, eles são idiotas, porque eles preferem B e C. E não A como eu, quem prefere A são pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas que sabem das coisas. A pessoa que prefere B pensa a mesma coisa, que os outros são burros, o que prefere A e o que prefere C são burros, e o que prefere C também, pensa da mesma forma. Mas isso por quê? Porque não tem um diálogo, não há diálogo. E uma sociedade que não dialoga é uma sociedade que tem crendices, é uma sociedade que tende a ter as crendices dela em primeira mão, né? As crendices dela que tem prioridade. Porque ela não discute nada. Então ela passa a ter dogmas. Ela passa a ter ideias inquestionáveis, incontestáveis. O pensamento dela não pode ser contestado. Eu prefiro o candidato A. Vamos falar da política, né? Que é muito comum hoje esse fenômeno no campo da política. Da religião e tal. Agora sabemos o que nós queremos. O Brasil quer Aécio sim. PT fora. Por que? Me diz
diz um programa do Aécio que você queira que ele defenda. Todos. Qual? Todos, Um só? Todos. Mas eu quero um. Saúde, principalmente. O que ele vai fazer? Saúde, educação. O que ele vai fazer na O que educação? for de melhor. O que o povo precisa vai ser feito. Qual é o programa dele pra saúde? Vai ser feito. Um programa. O que tá escrito. Um programa pra Não educação. quero nem saber o que tá escrito. Estava escrito nas estrelas, estava assim. Todos os programas que estão propostos que o PT não fez. Mas me diz um nome de um programa. Ó, todos. Programa Todos. Um programa que é assim, tudo. Paga 10 mil lá. Não queremos dinheiro lá fora, queremos dinheiro aqui dentro. Mandou dinheiro para Cuba, para Nicarágua, os países unidos aí da Cuba, União Soviética, União Soviética, União Soviética. Socialismo cubano, aí o pessoal do Che Guevara. O brasileiro não é mais analfabeto como antigamente. Eu prefiro o candidato A. Eu prefiro o partido A. Ou eu prefiro o modelo de ideias A. Né? Eu prefiro o candidato B, do partido B, do modelo de ideias B. Aí eu falo, olha, o candidato, esse modelo de ideia B, o partido B, eles já fizeram isso, isso e isso. Né? E não deu certo. E aí, o que você acha disso? Não sei o que, não sei o que. A pessoa, ou ela vai negar, ou ela vai apontar, não, mas você também fez isso. O partido A, o candidato A também fez isso. Não importa que o candidato A fez isso. Estou falando do candidato B. Né? Depois a gente discute aqui sobre o candidato A. Mas vamos falar do candidato B. Está em discussão agora é o candidato B. Então, assim, as pessoas não têm cultura de diálogo aqui. Tanto que uma pessoa escolhe um candidato, ou um partido político, ou uma religião, tudo que a religião fizer vai ser certo. Não tem erros. Tudo que o candidato fizer ou falar vai ser correto. Por mais idiotice que seja, por mais atrocidade que seja, não. Vai ter uma explicação. Eu tenho que defender aquela ideia. Eu tenho que defender aquele candidato. A religião também, quer dizer, por quê? Porque essa pessoa, ela não tem diálogo. Ela tem uma crença naquela pessoa. Ela tem uma crença naquele político. Ela tem uma crença naquela religião. Né? Então ela não vai questionar nada. Ela vai simplesmente aceitar e defender aquilo, e pronto, acabou. Essa pessoa, ela age como gado. Ela não se diferencia muito de gado. Né? Ela tem ali uma postura muito animalesca até. De simplesmente aceitar por aceitar. O cachorro, nosso cãozinho lá, ele aprende algumas coisas porque ensinou para ele, ou porque ele ganhou alguma coisa, porque ele viu uma vantagem ali. Agora uma pessoa dessa, quando ela age dessa forma, ela simplesmente concorda ou discorda, independente de ser certo ou errado, independente dela conhecer o assunto ali, ela age ali como uma marionete, como um boneco de ventríloco ali. Ela não pensa, ela não está pensando, ela não está raciocinando. Isso não pode acontecer. Seres humanos não podem agir dessa forma, senão ele está perdendo parte de sua humanidade, que é a capacidade de raciocinar, de avaliar, de senso crítico. Isso faz parte unicamente do ser humano. É claro que os animais também têm uma certa capacidade de avaliar algumas coisas ali, mas eu estou falando de humanos, de seres humanos. Né? Então, assim, o ser humano que deixa de fazer isso, ele perde parte de sua humanidade. Então é preciso rever essa sua postura, essa postura aí de concordar e discordar. Se você não sabe de alguma coisa, não tenha vergonha de falar que não sabe do assunto o suficiente, então prefere não opinar. Mas não tem que, você não é obrigado a saber, né, tudo. E quando a religião de sua preferência, o partido de sua preferência, o candidato, o político de sua preferência, errar, você seja humano e admita o erro. Olha, infelizmente eu gosto muito do candidato A, do político A, do partido A, mas ele errou aqui. Errou.
Né? Senso crítico, coloque em prática o senso crítico. O partido errou aqui, né? A igreja errou, o pastor errou, o padre errou, o líder lá religioso errou, o rabino errou. Quer dizer, a gente tem que ter senso crítico, né? Para saber como nos portar aí, como nos portar como seres humanos, né? Então é isso, gente. O vídeo está acabando aqui, tá acabando. Inscreva-se no canal, deixe os seus comentários. E é isso. Deixe o seu like. Um grande abraço a todos. Nós, brasileiros, a partir de hoje, uma fala desse homem e com as urnas, agora vai ser assim. Assim. Assim, camisa do Grêmio e arma na mão. Assim vai ser esse Brasil. Só não vou dar um tiro aqui dentro para não estragar o gesso. Mas tá aqui, ó. Vai ser assim. Aí, ó, acertou pelado, galera. Aqui, ó, vai ser assim, Brasil! Bolsonaro! Me pule se quiser.